De todos os vilões que Sun Jin-woo já enfrentou, Antares foi o mais forte e poderoso de todos, o que fez Sun Jin-woo com sua força máxima ter muita dificuldade, uma força digna do vilão final da história. Então é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar a batalha de Sun Jin-woo contra Antares, o vilão final de Solo Leveling. Então se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Após Sun Jin-woo despertar completamente como Monarca das Sombras e adquirir seu poder total, o Monarca da Destruição, o inimigo mais poderoso de todos, fica sabendo disso. E então, de repente, portais imensos com tamanhos jamais vistos começam a aparecer ao redor de todo mundo ao mesmo tempo. Os caçadores do mundo inteiro então se reúnem para discutir sobre isso e Sun Jin-woo faz um esclarecimento. Ele explica que de dentro desses portais virão criaturas extremamente poderosas e em um grande número, o Exército do Dragão, e que além de ter um número assustador nesse exército, também terão centenas de dragões como Kamishi, que apenas ele foi considerado uma ameaça à humanidade. Então com isso, Sun Jin-woo lhes alerta: fiquem o mais longe possível dos portais. Com isso então, na frente de cada um dos portais espalhados por todo o planeta, vários caçadores se reuniram apenas esperando a hora que o portal se abriria e os monstros saíssem de lá de dentro. Sun Jin-woo decide ir para o portal que fica mais próximo da sua família, para os proteger caso for necessário, e assim eles esperaram, quando de repente os portais começaram a se abrir, mas estranhamente do portal em que Sun Jin-woo estava não saiu nenhum monstro, o portal estava completamente vazio. Sun Jin-woo tenta ver com os outros grupos, mas nos outros portais em que ele entra em contato também não havia nada. Porém, em apenas um portal que estava no Canadá, saiu um homem lá de dentro, um homem alto de cabelos vermelhos e que se aproxima do grupo de caçadores e pergunta a eles onde está o seu rei. Logo em sequência, de trás desse homem, um enorme exército de dragões começa a sair e dizimar todo aquele grupo de centenas de milhares de caçadores. Um dos agentes que estava nesse grupo, vendo o ataque, entra em contato com Sun Jin-woo, fazendo ele na mesma hora perceber o que estava acontecendo. Todos os portais foram apenas distração, porque apenas um era o verdadeiro. Sun Jin-woo então imediatamente faz a sombra que ele implantou nesse agente se revelar para tirá-lo dali. Mas assim que a sombra aparece, o homem líder do exército de dragões apenas abre sua boca e, disparando um raio de fogo, ele pulveriza a sombra. Logo em seguida, ele extermina todos os caçadores daquela área, com seu exército de dragões, criando uma enorme destruição pelo Canadá. Enquanto isso, Sun Jin-woo se prepara para a batalha. Ele vai até a guilda de caçadores e pede uma runa especial, a runa do dragão Kamishi, e diz que a usaria para contra-atacar. Eles então entregam essa runa a Sun Jin-woo e ele parte em direção ao Monarca da Destruição. Enquanto isso, o Monarca da Destruição começa a se mover. Após destruir o grupo de caçadores no Canadá, ele continua andando, destruindo várias cidades no caminho. O país então manda reforços com seu exército. Assim, vários aviões com mísseis são enviados. E imediatamente após localizarem o Monarca da Destruição, eles disparam todos ao mesmo tempo, fazendo com que os mísseis o acertem em cheio, causando uma enorme explosão. Eles então tentam ter informações do que aconteceu e se realmente conseguiram detê-lo, mas de repente uma enorme sombra aparece na frente dos aviões e todos são instantaneamente dizimados. Porém, o exército continua enviando forças, que são rapidamente destruídas pelos dragões e monstros que estão tomando conta do país. Vendo tudo isso, Sun Jin-woo então finalmente começa a agir. Ele vai para onde os monstros e dragões estão e imediatamente começa a destruir todos em seu caminho. E enquanto derrota os monstros, ele ao mesmo tempo vai os erguendo novamente, desta vez como sombras do seu próprio exército. Sun Jin-woo então espalha suas sombras para cobrir uma área maior e ir destruindo os monstros, ao mesmo tempo em que os erguem novamente como suas sombras.
Enquanto faz isso, o Monarca da Destruição descobre que Sun Jin-woo já está atacando. Ele está junto com outros dois monarcas, o Monarca do Corpo de Ferro e o Monarca da Transfiguração. E eles percebem o plano de Sun Jin-woo de dividir o seu exército das sombras para cobrir uma área maior enquanto recruta os monstros derrotados, aumentando seus números. E enquanto isso, Sun Jin-woo continua lutando. Ele derrota vários gigantes com suas sombras, porém ainda assim, o exército de monstros era grande demais. Ele olha para cima e centenas de dragões ainda estão voando no céu, causando terror e destruição pelo país. Mas Sun Jin-woo não desiste, ele continua atacando. De repente, então, um dragão como Kamishi aparece no campo de batalha. Ele dispara um raio de fogo de sua boca, dizimando algumas sombras, e grita ao Sun Jin-woo dizendo como ele ousa se opor ao rei dos dragões apenas com marionetes feitas de mana, e que como um servo do rei dragão, ele irá destruí-lo. Mas nesse instante, Sun Jin-woo surge no céu e enquanto fala que o dragão fala demais, ele com apenas um ataque corta a cabeça do dragão e mais uma vez faz todos os monstros se erguerem como sombras. Percebendo isso, o Monarca da Destruição sente que Sun Jin-woo está ficando mais forte e decide que é hora de agir. E então ele avisa o Monarca da Transfiguração e o Monarca do Corpo de Ferro que eles vão atacá-los agora. Assim então, o Monarca do Corpo de Ferro parte para enfrentar os caçadores, o Monarca da Transfiguração fica para trás para preparar uma emboscada e o Monarca da Destruição vai até o Sun Jin-woo. Assim então, Sun Jin-woo e o Monarca da Destruição ficam frente a frente, prontos para começar a batalha. E no mesmo instante em que eles se encontram, o Monarca da Destruição imediatamente dispara uma rajada de fogo de sua boca. O ataque é tão forte que simplesmente derrete tudo em seu caminho, até mesmo o próprio chão. E Sun Jin-woo precisa se desviar do golpe para sobreviver. Mas em contra-ataque, Sun Jin-woo libera várias de suas sombras dos monstros que ele derrotou e as fazem atacar o Monarca da Destruição, todas de uma só vez. Porém, mesmo com tudo isso, o Monarca continua calmo. Ele apenas condensa uma energia em sua mão e com um simples movimento, ele cria um impacto enorme, destruindo as sombras instantaneamente. E então, com um sorriso irônico, ele olha para Sun Jin-woo e pergunta se esses soldados inúteis são tudo o que ele tem. O Monarca das Sombras então percebe que aquelas não são suas sombras de batalha e descobre que as sombras fortes de Sun Jin-woo estão em outro lugar, muito provavelmente lutando contra o Monarca do Corpo de Ferro. Mas assim que o Monarca se dá conta, ele olha para frente e vê Sun Jin-woo correndo para dentro de um portal, e achando que ele está fugindo, ele o segue também entrando dentro do portal, onde ele percebe que na verdade aquilo era uma cilada, porque do outro lado, o verdadeiro exército das sombras de Sun Jin-woo estava esperando. E o Monarca do Corpo de Ferro já havia sido derrotado por elas. O Monarca da Destruição então olha para Sun Jin-woo e diz que derrotar o Monarca do Corpo de Ferro primeiro e depois ir atrás dele não foi uma estratégia ruim, mas que ele está sendo inocente demais. Nesse momento então, o Monarca da Transfiguração, que estava esperando para criar a cilada, de repente abre muitos portais e desses portais começam a sair dragões e monstros. O Monarca da Destruição então diz que com esses portais ele pode invocar quantas tropas quiser, e esse seu simples erro vai causar sua derrota. Mas ao olhar para Sun Jin-woo, ele não estava apavorado, pelo contrário, ele estava sorrindo, e então ele manda todas as suas sombras voltarem para ele. O Monarca da Destruição então pergunta a Sun Jin-woo se ele já desistiu depois de ver a diferença de força entre eles, mas então ao olhar novamente para Sun Jin-woo, ele percebe seu plano e fica apavorado. Guardada dentro da pedra de runa do Kamishi que Sun Jin-woo havia pegado antes, estava uma habilidade que é a pior inimiga dos dragões, um rugido que incapacita todos e os faz cair em desespero, e com isso Sun Jin-woo dá um enorme grito que paralisa todos os dragões e até mesmo o Monarca da Transfiguração.
Nesse momento então, se aproveitando da brecha, Sun Jin-woo pega o Monarca da Destruição pelo braço e o leva para um outro lugar com seu poder de teletransporte de sombra, um lugar afastado de qualquer pessoa ou civilização, onde eles podem lutar em paz, afastando assim o Monarca da Destruição de todo o seu exército de monstros. Percebendo então que esse era o plano de Sun Jin-woo desde o início, o monarca começa a se transformar, se preparando para a batalha, assumindo a forma de um enorme e monstruoso dragão. O Monarca da Destruição então se prepara para disparar mais uma rajada de fogo de sua boca, porém nesse momento Sun Jin-woo libera suas sombras, e a Sombra Bellion com sua arma amarra a boca do Monarca, impedindo com que ele disparasse. Enquanto isso, outras sombras de gigantes o seguram pelo rabo, enquanto Tusk, a sombra do Orc Mago, dispara uma magia poderosa, o jogando para o chão. As sombras Beru e Igris também partem para o ataque, acertando a cabeça do enorme dragão com golpes poderosos. Mas apesar de tudo isso, o Monarca da Destruição apenas sorri. Aqueles golpes não tinham nem sequer o arranhado, e se levantando, ele fala para o Sun Jin-woo que irá lhe mostrar o verdadeiro temor do dragão. E dando um rugido com a mesma habilidade que Sun Jin-woo havia usado para paralisar os dragões, ele começa a paralisar todas as sombras. Sun Jin-woo, percebendo isso, imediatamente manda suas sombras voltarem. E agora, sem sombra nenhuma no campo de batalha, o monarca dispara uma enorme rajada de fogo de sua boca, que acerta Sun Jin-woo. Após esse golpe, enquanto Sun Jin-woo se recupera, o monarca então começa a falar. Ele diz que é o Avatar da Destruição, que é a mistura do sangue, dos gritos, da loucura e da destruição, um ser criado unicamente para a guerra. Ele diz que o seu nome é Antares, o rei dos dragões e monarca da destruição. E então, voltando à sua forma humana, Antares diz que por enquanto apenas gostaria de ter uma conversa com Sun Jin-woo, que ao vê-lo lutando, ele ficou muito interessado no seu poder e que gostaria de tê-lo ao seu lado. Antares diz que se Sun Jin-woo quiser que sua família viva, ele fará isso, que se quiser preservar o seu país, ele não atacará mais, e também se quiser que eles vão embora, ele irá imediatamente. Mas para isso, ele precisará fazer uma coisa, se tornar o dono da terra, e para que isso seja selado, ele precisa apenas apertar sua mão. Mas olhando para Antares, Sun Jin-woo apenas fala para ele parar de fingir, porque apesar de suas palavras, os seus olhos gritam com a vontade de o matar. Então, sorrindo, Antares se transforma novamente em sua forma dragão e parte para cima de Sun Jin-woo. Sun Jin-woo então desvia do golpe e invoca sua sombra dragão Kaisel, que o pega no ar e sai voando com ele, mas Antares ainda assim continua. Ele dispara uma rajada de fogo, fazendo Sun Jin-woo se desviar, e rapidamente se aproveitando, ele ataca o dragão com sua lâmina, dando vários golpes seguidos. Porém, nem mesmo isso foi o suficiente para sequer arranhar a pele grossa de Antares. Percebendo isso então, Sun Jin-woo sobe em Kaisel e o pede para tirá-lo dali, mas assim que começa a fugir, Antares mais uma vez dispara outra rajada de fogo que pega na sombra Kaisel em cheio, a desintegrando na hora. Enquanto desvia, Sun Jin-woo então libera suas sombras novamente, liberando 3 enormes dragões que pegam Antares desprevenido. Um morde em seu pescoço o prendendo, enquanto os outros 2 disparam rajadas de fogo em seu corpo. Enquanto vê isso, Sun Jin-woo percebe que mesmo isso não fará nada com Antares, e que se ele quiser vencer, ele precisará de mais poder. Um poder que o permita esmagar uma montanha só com as suas mãos. E enquanto pensa isso, ele tem uma ideia. Ele começa a reunir todas as sombras para dentro dele novamente, e começa a usá-las para criar uma armadura tão grande e resistente que qualquer um consiga vê-la. Antares então vê toda a energia da escuridão sendo acumulada em Sun Jin-woo e fica assustado. Ele fala que esse é o poder da morte e se pergunta como ele consegue controlar a morte até esse nível. E então vemos a nova forma de Sun Jin-woo, com a força de todas as sombras.
ele cria uma enorme armadura negra gigante, se tornando o verdadeiro monarca das sombras. Sun Jin-woo então nesta forma começa a sentir uma enorme energia dentro dele, maior do que tudo o que ele já sentiu antes, e percebendo que ele era uma ameaça, Antares se prepara para atacar mais uma rajada de fogo. Mas assim que ele dispara chamas, Sun Jin-woo apenas libera um raio roxo que atravessa as chamas de Antares e o acerta em cheio. Mas isso ainda não era o suficiente para derrotar o Monarca da Destruição. Os dois então entram em um duelo bem equilibrado, com cada hora um acertando um golpe no outro. Antares então mais uma vez dispara sua rajada de fogo, mas Sun Jin-woo, criando uma espada de energia negra, a corta no meio. Antares então começa a voar e no ar ele cria várias esferas de chamas e as joga em Sun Jin-woo. Mas de repente, uma lança de energia negra o corta, e olhando para baixo, ele percebe que Sun Jin-woo criou várias dessas lâminas e dispara nas chamas de Antares, criando um enorme impacto, onde tanto Antares quanto Sun Jin-woo sofrem com o golpe. Porém, Sun Jin-woo leva a pior. De repente, sua transformação se quebra, e ele volta à sua forma normal. Antares então, também voltando à sua forma humana meio monstro, fala para Sun Jin-woo que é a sua última chance para se aliar com ele, mas Sun Jin-woo se levanta e, assumindo uma armadura menor, ele responde que não tem nenhuma intenção de ficar ao lado de um monstro. Assim então, tanto Antares quanto Sun Jin-woo sacam suas lâminas e partem para mais uma batalha, mas assim que colidem, Antares se mostra mais forte. Ele joga a lâmina de Sun Jin-woo para o alto e o perfura na barriga. Sun Jin-woo tenta o chutar para escapar, mas rapidamente Antares avança novamente e coloca a espada no seu pescoço. Assim que faz isso, Antares lhe dá mais uma chance para se arrepender de sua escolha e se juntar a ele. Mas Sun Jin-woo estava preparando uma armadilha. Ele posicionou a sua espada que havia sido arremessada bem em cima de Antares, e então ele a joga em sua direção. Mas mesmo assim, a espada nem sequer o toca, e é parada antes. Rindo então, Antares pergunta se ele realmente planeja atacar o Rei dos Dragões com uma lâmina feita de presa de dragão. Ele então diz que a luta já está chegando ao fim, e Sun Jin-woo então confirma, dizendo que já vê o fim dela. E assim então, Sun Jin-woo o ataca pela última vez, mas agora com sua força máxima. Ele libera todas as suas sombras de uma só vez nesse último ataque que seguram Antares, o deixando furioso. Enquanto isso, Sun Jin-woo com sua lâmina usa toda a sua energia restante, e com esse golpe ele corta Antares ao meio, esgotando todas as suas forças e ferindo gravemente o monarca. Mas ainda assim, Antares continua de pé, com forças para continuar a batalha. A vitória estava praticamente ganha. Porém, de repente, o céu começa a se quebrar e de lá muitos governantes aparecem, a força oposta dos monarcas. Nesta hora, Antares fica em choque. Ele diz que tem certeza que não viu nenhum portal quando chegou ali e que precisaria de uma energia enorme para trazer os governantes para esse mundo. E como eles estão ali, isso quer dizer que Sun Jin-woo planejou isso desde o início. Antares então diz que achou que o motivo de Sun Jin-woo ter o levado até lá era para isolá-lo e lutar contra ele sozinho, mas que na verdade ele apenas queria distorcer o espaço com o choque de seus poderes para abrir o portal. Furioso então, Antares tenta atacar Sun Jin-woo, que já está caído sem forças no chão. Mas antes que pudesse fazer isso, os governantes o atacam e o perfuram com suas lanças, várias e várias vezes seguidas, até que o corpo do monarca não fosse mais nada além de cinzas no ar. E com isso então, a batalha entre Sun Jin-woo e o vilão final Antares chega ao fim. E bom galera, após essa batalha final, ainda tem o desfecho final de Solo Leveling, onde Sun Jin-woo acaba mudando completamente todo o seu mundo.
Mas se você quiser que eu traga um vídeo contando o final de Solo Leveling, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de fazer esse vídeo pra vocês. Mas então, eu espero muito que você tenha gostado, e se você gostou, eu conto muito com o seu like. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!